Saudações e bem-vindo a este mais um episódio de uma série de edições destinadas a refletir sobre o passado, presente e futuro de Moçambique no quadro das celebrações dos 50 anos da independência nacional. Moçambique proclamou a sua independência nacional a 25 de junho de 1975 e hoje o nosso convidado é o líder da oposição em Moçambique, o Sr. Albino Forquilha. Sr. Albino Forquilha, presidente do Podemos, bem-vindo ao nosso canal. A grande questão que coloco é, para iniciarmos esta reflexão, que vai durar ao longo dos próximos minutos, é a seguinte. Em duas palavras, que leitura possível faz do longo percurso de Moçambique independente nestes 50 anos? Muito obrigado. Sim, ao longo da entrevista vou expressar mais ou menos a minha leitura, mas em princípio é uma felicidade para todos nós, como moçambicanos, podermos fazer, depois de 50 anos, uma leitura, uma reflexão sobre o percurso. Se estamos a fazer uma reflexão sobre este percurso, quer dizer que houve um ato, houve um processo que nos dignou termos, de alguma maneira, dizer, o direito de refletir hoje o nosso passado. Este passado, que é o passado da independência de Moçambique, a que todos nós nos felicitamos como moçambicanos, conseguimos, em determinado momento, conquistar uma independência política deste país. Sobre isto, nos felicitamos a todos nós. Agora, refletindo de facto sobre este percurso, podemos dizer que é um percurso que não se podia distanciar de todo um contexto que caracterizou o movimento de libertação nacional, o impacto profundo da Guerra Fria no nosso país e nos outros países africanos, e a maneira como nós nos posicionamos, em tanto que moçambicanos, do ponto de vista ideológico, não é, para aquilo que constituiu o movimento nacional de libertação do país. Bom, esta base ideológica que nós tivemos, a partir das zonas, ou seja, do campo de guerra em Tanzânia, nas zonas libertadas, não conseguimos, como moçambicanos, se calhar, trazer, após a independência, aquilo que nós gostaríamos que acontecesse mesmo com o colono em Moçambique. O que é que gostariam que tivesse acontecido? Que era a tal liberdade, a tal inclusão. Quando falamos de liberdade, estamos a falar de liberdade de expressão, portanto, de liberdade, o direito, portanto, a associações, o direito, portanto, a outras ideias políticas. Isto quisemos perante os colonos que assim acontecesse, mas após a conquista da independência tivemos grandes dificuldades de o fazer e, como eu dizia, deve ser mesmo pelo impacto daquilo que era a Guerra Fria, as duas correntes fundamentais que faziam a ordem do mundo, que era o socialismo e o capitalismo. Portanto, este peso, esta dose mental, esta dose, diria até, de formatação entre os dois blocos, que Moçambique também já era parte disso, do lado socialista, pesou muito para a implementação correta daquilo que são os direitos civis que os moçambicanos já reclamavam, mesmo com o colono em Moçambique. Quero dizer que lutamos para libertar, sim, o país, mas ao longo do percurso daquilo que seria a implementação da própria independência, nos esquecemos ou nos colocamos na incapacidade de compreender de forma holística o que significaria lutar por uma liberdade. Não é? Este é o peso grande, portanto, que Moçambique teve ao longo dos últimos 50 anos, de onde derivaram, portanto, vários conflitos e guerras. Portanto, estas que impactaram de forma profunda a avaliação que podemos fazer hoje, portanto, sobre os 50 anos da independência. Se repararem, a literatura fala um pouco disso, mesmo nas zonas libertadas, a crise que a Frelimo teve nos anos 69, 70, por exemplo, que originou, de alguma forma, o assassinato, digo eu, do Chivambo Monjane,
do Cancomba e de alguns mais, as correntes tinham, portanto, de que este apoia o lado X, o outro apoia o lado Y, e a incapacidade que se instalou de resolver estes problemas democraticamente, digo que era uma incapacidade também global, porque, como disse, havia peso desses dois blocos, que quem, portanto, pensasse no socialismo ou, entre aspas, no comunismo, tinha que ser direto neste pensamento, ser fiel, leal a este pensamento e não podia virar nem à esquerda, nem à direita, onde estivesse, portanto, o outro bloco. Esta forma de pensar fez com que até nos empurrássemos para assassinatos, como se fosse a melhor forma de eliminar um pensamento, etc, etc. E isto impactou na nossa vinda, depois da independência, vamos lá, o comitê, ou seja, a fundação da Frelimo em 77, por exemplo, a Frelimo como partido, não é? Tínhamos tido um conjunto daquelas pessoas que eram colocadas de lado porque pensavam diferente e mesmo após a independência houve assassinato dessas pessoas, como se quiséssemos dizer que temos que acabar com o arquivo porque senão alguns aspectos vão poder, portanto, vir ao lume. Então, atribui o assassinato de Eduardo Mondlane e de outras figuras da Frelimo a interesses internos da própria Frelimo. E eu penso que sim. O assassinato de Eduardo Mondlane não seria possível, portanto, se dentro da Frelimo não houvesse esses conflitos, não houvesse, portanto, essas aulas de pensamento, a não inclusão no pensamento, porque Eduardo Shivambu Mondlane, tendo em conta o contexto mesmo de guerra em que se vivia, devia ser uma das pessoas mais protegidas, portanto, que aparecesse praticamente como a história narra, que houve uma bomba preparada pelos portugueses, ou pelo imperialismo, como se diz, e transportada, a história, como se diz, a pilha comprou-se ali, depois não sei o quê, colocada num livro, chegar no gabinete da Frelimo em Dar es Salaam, passar para as mãos dele, sem que houvesse nenhuma revista profunda a este livro, não acredito que podia acontecer sem conivências dentro. Isto é claro. Portanto, esta conivência só podia ter se aberto exatamente pelas diferenças de pensamentos que existiam e que alguns pensavam que efetivamente só se resolveria por assassinar outros, porque senão não seria possível. Portanto, a morte do Dr. Eduardo Shivambu Mondlane não teria acontecido se não tivesse, portanto, este campo. Qual seria a razão que levaria pessoas de dentro da própria Frelimo decidirem assassinar o Dr. Eduardo Mondlane e outras figuras do... Fundamentalmente ideológicas. Yeah. Repare que alguma literatura como de um homem, uma causa, do Yeshman, por exemplo, havia muita, portanto, uma certa desconfiança de que provavelmente a CIA dos Estados Unidos estivesse a financiar, portanto, as deslocações do Eduardo Shivambu Mondlane, não é? A Dar es Salaam. E não só, o Eduardo Shivambu Mondlane havia crescido e feito mais ou menos a sua carreira num país completamente capitalista, que é os Estados Unidos, não é? Enquanto outras correntes entendiam que só aquele que estivesse ligado praticamente à União Soviética, aos países socialistas, entre aspas, ao comunismo, é que estaria melhor em condições de assistir o percurso da Frelimo, da Frente de Libertação de Moçambique. Havia outras correntes, portanto, que entendiam que dentro mesmo da linha da Frelimo estava a existir, portanto, algum desvio do grupo Urias Simango e os outros. Portanto, esta forma de pensar e não ter conseguido lidar com esses pensamentos todos como parte do mosaico da construção do nacionalismo moçambicano, por exemplo, desaguou nestes conflitos e que mesmo resultaram em assassinato de alguns moçambicanos. Entre interesses ideológicos e o contexto internacional, no início, tanto da construção de Moçambique
independente, o que é que pesou mais? Pesou mais o contexto internacional ou pesou mais o fator ideológico dentro do próprio país? É que o fator internacional estava ligado mesmo às ideologias, à separação das ideologias e como se estivéssemos a entender que uma não pode coabitar com a outra. Era mais ou menos assim como se interpretava na altura. E Moçambique, sendo praticamente parte deste globo, Moçambique estava a começar, portanto, o seu percurso dependente, portanto, das correntes internacionais, já tem apoios materiais e tudo mais, não ficou de longe, não podia ser imune a esse tipo de situações. Portanto, havia interesses, portanto, geopolíticas, até dos Estados mais fortes, como o caso da União Soviética, até mesmo dos próprios também Estados Unidos, que a África era aquele continente em que cada um queria manter, portanto, a sua posição, digamos, do ponto de vista de relações internacionais, e Moçambique estava a começar o seu caminho, havia uma corrente muito forte de descolonização da África, e isto também era numa altura em que muitos países europeus estavam a perder praticamente o seu poderio económico e político. Portanto, era uma disputa muito grande. Moçambique não conseguiu, era difícil conseguir posicionar-se numa ideia sua própria de que nós somos moçambicanos, porque para dizer que, olha, somos moçambicanos e posicionarmos como tal, tínhamos de ter todos os condicionalismos necessários para que a nossa luta avançasse mesmo dispensando os outros. E nós não tínhamos esta condição, mesmo hoje não temos no processo económico. Portanto, Moçambique foi afetado profundamente, ou seja, a Frelimo, nesse caso, refiro o movimento nacionalista, foi afetado por estas correntes e acabou, de facto, até adotando linhas que os outros faziam, que usavam nos seus quadrantes de assassinar os outros para poder prevalecer uma determinada ideia. E penso que... Portanto, a independência que Moçambique proclama a Revolução de Junho de 1965 é uma independência, digamos, que fica no papel. Em termos da condução do país, em função dos interesses dos próprios moçambicanos, quase que não aconteceu, não houve espaço para isso. Diríamos que a independência, como independência política, nós fomos felizes. Fomos felizes, conseguimos efetivamente proclamar, portanto, Moçambique livre da dominação colonial, e os portugueses entenderam efetivamente que havia uma força grande, uma compreensão muito profunda do que se desejava e, de facto, tiveram que entregar a independência após a luta armada. Entretanto, podíamos estar, se calhar, a pensar que uma independência política seria, digamos, a porta grande. E era assim a porta grande, mas o próprio Samora Machel sempre disse que a luta iria continuar, porque havia outras frentes, de facto, deviam valorizar a tal independência dos moçambicanos que ainda estavam por se conquistar. E um dos campos mesmo era este, de como que nós, moçambicanos, que estamos a dirigir o país, que ganhamos a independência política, entendemos claramente e de forma profunda o respeito dos direitos civis, neste caso, os políticos, os econômicos, até mesmo socioantropológicos do nosso povo, deviam ser respeitados nesta direção política. Penso que aí ainda estávamos muito longe de perceber. Podíamos também ter percepção de que a liberdade, a dignidade, a fraternidade, etc., são aspectos importantes, mas como que eles são construídos, digamos, nesta luta ideológica, no tempo em que estavam, penso que isso tivemos grandes dificuldades de poder perceber e materializar, mas também porque as correntes ideológicas separatistas mundiais ainda estavam ancoradas, portanto, no nosso contexto moçambicano e nas nossas mentes. Penso que isso deve ter jogado um grande papel também que distorce todo um conjunto de pressupostos que deviam ser colocados na mesa para que hoje pudéssemos, se calhar, celebrar 50 anos de uma outra forma. Proclamada a independência nacional, prevalecem algumas diferenças de visão e de opinião a nível interno. Justificava-se o recurso à guerra para se ultrapassar essas diferenças de 16 anos. A guerra mais prolongada, a guerra mais mortífera, comparativamente àquilo que foram os 10 anos da luta de libertação nacional.
digamos, uma posição muito difícil. Em princípio, não devia se justificar uma guerra logo após uma independência. Mas também era difícil evitar completamente. Dada, digamos, a localização de Moçambique, do ponto de vista político, nós estávamos aqui a implantar o socialismo científico, como dizíamos. E quais são os males do socialismo científico? Bom, na altura, se quisermos interpretar um pouco, era uma aceitação, efetivamente, à União Soviética, antes de todo o conceito, mas uma aceitação, portanto, aos princípios do marxismo-leninismo, não é? No nosso contexto, era efetivamente termos um Estado em que não houvesse, vamos lá, digamos, não diria colonizadores, mas capitalistas, digamos assim. Era, digamos, construir um Estado que nos levasse ao comunismo. Muitas vezes falamos do comunismo, mas o comunismo não foi alcançado, do ponto de vista de materialização. Portanto, dizia-se que o comunismo é a fase mais avançada do socialismo. E nós estávamos, portanto, com estes conceitos de que é isso que queremos para o nosso país, um país socialista, um país com um caminho liberto para o comunismo. Portanto, isto é que nós estabelecemos como nossa caminhada. Entretanto, era uma altura em que havia uma resistência na região, sobretudo da potência que aqui à nossa porta, a África do Sul, não é? Que foi também uma espécie de um grande backup para os colonialistas que fugiram do país, o olho muito profundo do imperialismo na altura, como se dizia, e que tinha uma capacidade, digamos, logístico-militar muito grande do que é que nós temos, não é? Quero dizer que as pessoas, ainda que tivéssemos tido o acordo de Lusaka no país, não quer dizer que todos os portugueses que aqui viviam ficaram satisfeitos por aquilo que não tinha acontecido. E alguns foram a Portugal, alguns ficaram aqui, na África do Sul. Alguns tinham grandes campos, portanto, de produção em Moçambique, eram grandes empresários, deslocaram-se para a África do Sul. Não tendo conseguido resolver os conflitos ideológicos do processo da luta armada, não é? Era muito fácil que se encontrasse indivíduos que pudessem, de facto, aliar-se a, digamos, a linha imperialista e poderem se aproveitar de todos, digamos, de todos os pontos, vamos lá, digamos, negros do nosso processo, para que a guerra ascendesse 1 ou 2 anos depois da independência. Portanto, aí não que efetivamente o país quisesse, ou estavam à frente e quisessem, mas aquilo que traziam como sombra de discórdias da luta armada, tendo sido conseguida a independência, tendo ao lado de nós um país, portanto, diametralmente contraditório conosco, era inevitável que experimentasse uma situação daquela de que 1 ano depois ou 2 anos depois começasse um movimento, portanto, de resistência nacional moçambicana que foi de facto encabeçado pelo Arnão. E esta guerra dos 16 anos devolveu aquilo que se diz serem os direitos dos moçambicanos que eram negados? Também não, porque a própria guerra em princípio não estava a enfatizar, não foi uma guerra também muito educacional, do ponto de vista do caminho a seguir. Portanto, foi uma guerra que foi mais notória por ter sido de matanças, não é, de destruição, do que mesmo indo explicar aos moçambicanos por que a guerra estava a continuar, por que havia uma resistência. Eu penso que espaço havia, mas também era uma guerra na qual os moçambicanos, ainda que estivessem à frente, era muito induzida por interesses exteriores, como o caso da África do Sul, como dissemos, não é? Era como o que nós fizemos. Nós libertamos o país para a nossa independência, mas também com compromissos muito fortes de fora e também a luta da resistência nacional moçambicana estava ligada muito aos apoios externos que tinham os mesmos interesses, os quais combatemos em 1900, aliás, antes de 1960. Portanto, havia aqui influências muito fortes, não de laboratórios muito nacionalistas, mas efetivamente de interesses de fora,
e que também não teve muito tempo para educar os moçambicanos, e afinal de contas, fora deste contexto, dos conflitos que trazemos da luta armada, como que sem esta guerra iríamos resolver os nossos processos e até podermos crescer. É por isso que 2 anos depois, ou 1 ano depois da independência, a guerra estava a começar. Quer dizer, não houve um tempo para poder implementar este socialismo e entendermos quais são, digamos, os ângulos feios deste socialismo para que resultasse num conflito. Logo que terminou, estava a começar outra guerra. Quer dizer que era mesmo uma continuação daquilo que estava a acontecer. Porque era importante que a guerra durante a guerra de desestabilização houvesse uma corrente que explicasse efetivamente aos moçambicanos a diferença entre o caminho que a independência tinha criado, não é? E o outro que se pretende. E qual é a diferença entre esses 2 caminhos e por que é importante seguir este outro? Para que houvesse moçambicanos, se calhar, de livre, espontânea vontade e dissesse, olha, eu prefiro lutar por um caminho, por uma causa X. Não houve. Por isso que houve muito recrutamento, houve muita coerção, houve muita sabotagem, porque também, ainda que fosse moçambicano, mas vinha de fora a força maior. Há uma corrente indicando que aquilo que foi e continua a ser o sonho dos libertadores de Moçambique foi sendo desviado com o tempo ao longo destes 50 anos. De que lado é que o senhor foi? E eu concordo, efetivamente. Aquilo que era o projeto da independência foi totalmente desviado. Desviado por aquilo que eu disse. Primeiro, porque nós já vínhamos da luta armada com alguns desentendimentos. Tem alguns que julgavam que o caminho tem que ser este, os outros que julgavam que o caminho devia ser outro, e os 2 não conseguiram coabitar. Portanto, houve esta eliminação. E quando conseguimos alcançar a independência, a ideia que se tinha era essa de que, olha, temos que nos lembrar que há alguns que não gostam de nós e vão querer sempre colocar também os seus caminhos. Temos que estar atentos a isso. Então, ficamos mais atentos a combater efetivamente as contrariedades e fisicamente. E isto fez efetivamente com que nós não nos concentrássemos no que nos une efetivamente. Portanto, concordo que o projeto foi desviado porque vamos reparar que aquilo que será um propósito da independência, como estava a dizer, não era apenas libertar o país politicamente, mas sobretudo a satisfação do homem moçambicano, o direito ao seu desenvolvimento humano, o direito à liberdade, etc, etc. Isto tivemos grande dificuldade de implementar. O país programa, portanto, aprova a Constituição de 1990, abre-se a existência tanto de ideias opostas ao regime. O que é que mudou, na sua opinião? Olha, seria injusto se dissesse que de facto nenhuma coisa mudou, não é? Mas não na percentagem que se calhar desejássemos, porque para estas coisas se avalia melhor se estivermos sempre um pouco mais acima de 50% daquilo que nós efetivamente desejávamos. O multipartidarismo que nós alcançamos, e sobretudo por força do Acordo Geral de Paz, este Acordo Geral também que vem, portanto, de uma guerra civil, vamos lá dizer assim, de uma guerra civil, pareceu, e a prática depois prova isso, pareceu como se fosse de facto uma imposição muito forte de mudança, não é? Era como estivéssemos a ser muito pressionados para mudar mesmo a Constituição de 1990, não é? Para esta, mais ou menos, que temos hoje. E é como de forma subtil houvesse um grupo que dissesse que nós temos que continuar a resistir, ainda que tenhamos na nossa Constituição A, B, C, D, claro, do ponto de vista de direitos civis. Por quê? Porque a implementação, após mesmo esta Constituição estabelecida, que é uma Constituição boa, que consagra um conjunto de direitos, não é? A implementação não é real, não é? Na implementação sempre fomos descobrir que as mesmas razões, até tribalistas, do ponto de vista ideológico, tribalizar as pessoas por causa da sua ideologia, foram persistindo, foram continuando. Quer dizer que eu vou me sentir que efetivamente estou dentro de um país em que os meus direitos são respeitados, estou num país onde a unidade nacional prevalece,
etc, etc, se eu entender, se eu sentir que aquilo que são as minhas preocupações de vida, não é? São respeitadas de forma igualitária dentro das instituições que nós temos no Estado. Se nós temos instituições que são, de facto, os implementadores da Constituição da República de Moçambique, que discriminam as pessoas politicamente, por exemplo, estou a falar da ideologia, é como o que já existia, portanto, durante a luta armada, que, olha, esta cor política então não pode aceder a isto, este moçambicano pensa assim, não, é nosso, aquele... Então, afinal de contas, o que terá valido esta liberdade, ou a suposta liberdade? E isto nós viemos com isto ao longo deste período todo, e é por isso também sucessivos, portanto, conflitos armados no nosso país. E esses 50 anos foram mesmo caracterizados por este desvio do projeto de independência no seu conceito político, digamos, não só política, mas também os direitos que os moçambicanos têm. E daí tivemos esses conflitos que foram surgindo porque alguma parte da população foi sempre reclamando, efetivamente, que não tinha direito à mesma independência, não tinha direito, portanto, à mesma liberdade. Fomos construindo um certo tribalismo baseado na cor partidária, nos pensamentos. Vamos lá dizer, sim, em suma, na ideologia. Uma das grandes lutas que a Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, conduziu desde a sua existência tem a ver com o combate ao tribalismo. Acha que o tribalismo está suficientemente erradicado da sociedade moçambicana ou há ainda alguns focos? Este penso que é um ponto em que a Frelimo, no sentido de movimento, né, conseguiu, porque o conceito na altura, e também isso afetou muito a luta armada, o conceito na altura era mesmo tribalismo no conceito básico de que nós somos da mesma língua, nós saímos da mesma zona, eu sou daí, então tenho que conviver com o meu grupo, como era até os movimentos da luta armada. Começaram, portanto, a pensar na liberação de Moçambique. E a Frelimo, no tempo, lutou e de forma sucedida e conseguiu, digamos, meter na cabeça de todos os moçambicanos de que o moçambicano do ponto X é igual ao do ponto Y, não é? Se você vive em Cabo Delgado, pode viver em Maputo, nessa forma, nesse conceito, penso que conseguimos. Hoje nós temos uma identidade, que é um BI, somos todos moçambicanos, e eu posso colocar a minha residência onde quiser dentro deste território. Mas a unidade nacional é mais que isso. Portanto, a unidade é mais que isso. É permitir efetivamente que a minha cultura, aquela que eu pratico em Cabo Delgado, possa ter espaço onde eu for viver também, porque continuo com a mesma identidade cultural. É permitir que a minha forma de pensar, de ver o país, também possa ser respeitada pelas instituições, aquelas que zelam, portanto, pela gestão do país. Esta parte, porque estaria ligada à substituição do governo, de uma governação, houve muita resistência e fomos pecando, fomos nos matando, efetivamente, porque alguém apresentou uma ideia diferente de governar o país. Quando apresentasse uma ideia diferente de governação do país, já não parece ser o mesmo moçambicano, não é? Já tem que merecer, portanto, um assassinato, já tem que ser eliminado, tem que ser bloqueado, tem que ser controlado, etc, etc. E daí também, porque há uma resistência para que os outros não possam ceder o poder, então também perseguiram com limitações econômicas, liberdades e direitos econômicos. Não podemos permitir que o fulano X, que não esteja ligado ao elemento X, que esteja ligado à nossa ideologia, que é nosso, ceda os recursos, possa ter uma empresa, etc. Este é o problema que nós tivemos. Isto que de é fato, uma realidade ou uma simples percepção? Não, isso é uma realidade. Esta é uma realidade. E eu como Forquilha, tenho exemplo de uma gama de pessoas que vieram para cá, para este país, para investir, por exemplo.
convidados por outros moçambicanos, como a lei diz, todos nós somos promotores de investimentos, não é? E querem, portanto, registrar as suas empresas, não é? São exigidos que uma outra pessoa ligada, portanto, ao sistema que governa, a linha do sistema que governa, faça parte. Se não se aceita fazer parte, então fica de fora, não é? Quer dizer que há um conjunto de pessoas que poderiam se beneficiar deste investimento, teríamos tanta gente que iríamos empregar, esta pessoa pagaria imposto, só porque a pessoa com que está ligado, ainda que seja também moçambicano, não é da classe forte, portanto, da ideologia Y, então a pessoa não pode investir no país. Temos vários exemplos desses, não é? Se é um da oposição que propõe um projeto sério, primeiro tem que se verificar quem é este, é de quem, está ligado a quem, e há uma série de dificuldades, e é isto que veio efetivamente empobrecendo de alguma forma o país. Porque a Constituição de 1990 abre o país ao multipartidarismo. Todavia, vimos alguns partidos a nascerem, até hoje. Todavia, esses partidos ainda não trouxeram uma oposição efetiva que pudesse fazer face ao partido no poder e portanto, levar o país a alguma alternância política. O que é que justifica esta fraqueza? Justifica esta corrente toda aqui que estou a explicar. Porque a maioria dos moçambicanos, se calhar, reparam a fraqueza de uma oposição no momento eleitoral. Não, a oposição é combatida 365 dias. Porque quando você quer fazer algum projeto e não é cedido ou é dificultado, quando você quer colocar uma sede numa zona e queres pedir um espaço, basta dizer que és do partido político, não és permitido. Quando você vai para um hotel, quer entrar porque está em tempo de campanha, basta saberem que não te cede, você está a ter uma série de dificuldades que não te permitem evoluir politicamente. Este é o projeto que existe, não é? E não só. Se você consegue, mesmo assim, sobreviver, depois encontra barreiras mesmo nos processos eleitorais, não é? Está claro que o nosso país é um dos grandes fraudulentos em processos eleitorais. Está claro, sabe? Portanto, mas disse que a fraude acontece de todos os lados. Bom, não sei qual é o outro lado. Nenhum partido que participa nos processos eleitorais está isento à fraude. Sim. Se calhar sim, se calhar não. O que eu pelo menos sei daquilo que assisto é que o processo eleitoral tem sempre atores fundamentais que preparam este processo. É como o processo dos exames escolares. Não é, digamos, aceitável que, havendo boletins de voto, por exemplo, que sabemos que é um papel muito importante e sensível naquele momento, naquele tempo, naquele espaço de tempo, que se vá fabricar, se traga para o país e muito antes da data já está nas mãos de muita gente. E ninguém toma medida. Estamos a dizer o quê? Será que somos todos nós partidos políticos, 60 e tal, porque vão fabricar aquele papel e que tem que controlar? Há quem tem que controlar isso. E, em primeira mão, é o governo de Moçambique. Sim. Portanto, isto quer dizer que este papel, se está disperso, que é um papel muito sensível, se está disperso, estamos a dizer que estamos a autorizar uma fraude. Se essa fraude beneficia um certo lado, então ninguém é impune, ninguém preocupa fazer isso. Não se pode perceber que jovens que vão, portanto, fazer, digamos, uma fiscalização eleitoral, como aquela do CNE, sejam eles a prepararem 50 mil na sua casa. São jovens que procuram emprego, foram chamados para trabalhar na Comissão Nacional de Eleições. E só naquelas datas. Sejam eles a preparar 50 mil, 100 mil na sua casa para corromper alguém. É possível. Que interesse teria ele na casa dele para corromper alguém? Quem dá a esse jovem aquele dinheiro com que corrompem as pessoas? Um breve olhar sobre os processos democráticos moçambicanos. Nota-se que tiveram maior participação enquanto o país teve apenas um único partido. E quando se abriu para o multipartidarismo, os níveis de participação em processos democráticos vêm baixando.
Qual é que será, portanto, a razão para este quadro que o país apresenta? É a finalidade das eleições. Portanto, se as eleições ou a participação democrática através de eleições é um meio através do qual as ideias dos moçambicanos são expressas de forma transparente e são usadas no ciclo seguinte, as pessoas vão. As pessoas vão, porque sabem que é um momento importante, transparente e justo, em que eu vou expressar, em que eu vou dizer o que sinto e isso é respeitado. Mas quando isso não acontece, as pessoas preparam-se para as eleições, é o mesmo que ganha, é o mesmo que ganha, é o mesmo, e com indícios muito fortes de fraude, então a pergunta que se coloca é qual é a importância de ir às urnas? Este é o problema, portanto, do país. E isso deseduca, de alguma forma, a cidadania. Não é? Porque se eu sou, ou seja, a soberania reside em todos nós como um povo, e naquele momento em que temos que exercer a tal soberania, existem tantas barreiras, existem tantos impedimentos, há falta de transparência, então, por que preciso de ir para lá? E isto, logo a partida, faz com que surjam conflitos até armados no nosso país. Porque os meios, mecanismos, digamos, saudáveis, aceitos democraticamente, de alternância do poder, não são respeitados. Como é que viu Moçambique nestes 50 anos do ponto de vista da inclusão? Como eu estava a dizer, a inclusão, de facto, é um dos grandes problemas que nós temos. É por isso que nós falamos muito no nosso país de inclusão de mulher, de que só se fala muito porque não há inclusão. Não é inclusão. Sim, se ela estivesse, não teríamos grandes problemas. Como é que se manifesta a ausência da inclusão? A ausência da inclusão se manifesta nesses processos, como eu estou a dizer. Primeiro, repara que mesmo aqui na cidade de Maputo, se der a volta, Maputo é Moçambique em miniatura. Sim, exatamente. Se for andando pela periferia, vai encontrar muita gente que já submeteu um conjunto de papéis no Conselho Municipal só para construir a sua casa, para ter um talhão, não tem. Não, os papéis não aparecem. Não é? Vai encontrar situações em que assim existe alguma possibilidade de empregar 1.000 jovens, por exemplo, durante um ano, e este que está a controlar o processo vai ter que controlar politicamente. E eu tenho um exemplo, mas um exemplo muito... Um jovem, portanto, que fez um projeto na Secretaria de Estado, na governação do Pedro Nunes, ele também estava a concorrer a uns fundos aí, 1 milhão, qualquer coisa, que davam aos jovens. Ele fez o projeto e mandou para lá. Né? O projeto foi chumbado, mas não estava corretamente. Né? E ele preparou mais projetos, mandou para lá. O projeto foi chumbado, que não estava corretamente. E ele percebeu, porque ele era de outra cor política, não é? Pegou o mesmo projeto, entregou a um jovem da mesma cor política. O projeto passou. Não tem problema nenhum. Quer dizer, como você percebe isso? Porque quando você mete o projeto, eu sou jovem, meto o projeto, eles fazem digamos, due diligence, um procurement, para saber quem é este jovem. Hão de saber que eu sou o Forquilha, estou no sítio X, não estou ligado ao JM, não estou ligado à frente. O projeto não passa simplesmente. Então, que inclusão é esta? Os recursos são do Estado. Eu, como sabem, eu venho, portanto, cresci na Frelimo, não é? Fui gestor, dirigente na Frelimo, de órgãos. Tivemos nos anos 2004, no Kingdom do presidente Guebuza, na governação do presidente Guebuza, por exemplo, interessante ideia, portanto, dos 7 milhões que se dava aos distritos. Do ponto de vista de, vamos lá, conceito, ou vamos lá, objetivo e intenção, era uma boa ideia, não é? Eu estava lá, por exemplo, no distrito de Camavota, as pessoas que faziam parte do conselho, como chamava, o conselho consultivo, uma coisa assim, que fazia a gestão, ou seja, a seleção dos projetos, era mesmo composta na base partidária. Portanto, eu era o primeiro secretário, fazia parte, quem responde pela mamá da Organização da Mulher fazia parte, portanto, o da OJT, aqueles que são mesmo ligados, portanto, faziam parte. E, durante toda a aprovação dos projetos que nós fizemos, era mesmo ver aquele da Frelimo, aquele na UE, que inclusão é esta? Que inclusão? Não é? Portanto,
é este mecanismo, digamos, institucional, instalado, por sistema que é sistémico, de seleção, de divisão das pessoas. E quando é assim, que inclusão existe? Vamos ter um partido, portanto, que consegue fortalecer-se, os membros pagam às vezes a cota, quando vão para as reuniões estão de capulanas, roupa bonita, porque todo o sistema de concessão econômica, desenvolvimento econômico, está ligado a esse grupo. É como se dissesse, olha, você vai ficar pobre se não aderir a este partido. Quer dizer, sou obrigado a aderir a este partido, mesmo se não concordo com a ideologia, porque quero sobreviver. Isto não é inclusão, não é. Nós temos que ter instituições claramente estabelecidas para zelar pela igualdade das pessoas, independentemente da sua cor política. Desde que proclamou a sua independência há 50 anos, não chegou a ter uma paz efetiva. Primeiro foi a Guerra dos 16 anos, praticamente começa um ano após ou 2 anos após a proclamação da independência nacional. Quando se assina o Acordo Geral de Paz para Moçambique, em 1992, para pôr termo a esta Guerra dos 16 anos, não passou tanto tempo sem que tivéssemos, pelo menos a nível da região centro, alguns ataques que duraram o tempo que duraram. E hoje celebramos os 50 anos abraços com o terrorismo na província de Cabo Delgado. Que premissas identifica para tirar o país, em definitivo, deste país, portanto, deste quadro, e caminhar para uma situação de Moçambique com uma paz definitiva e efetiva? Aqui há um conjunto de fatores que se podem chamar a colação. Com relação, portanto, à guerra de desestabilização, já dissemos alguma coisa com relação a isso. Com relação ao terrorismo que aparece em Cabo Delgado em 2017, tem muito que ver com a maneira, como nós efetivamente respeitamos os direitos dos cidadãos. Aqui há muita coisa por dizer em volta dos direitos, mas também com a maneira como o Estado se faz presente no território nacional, até a ponto de ser aquele que zela, digamos, por uma compreensão estatal dos seus cidadãos em todo o local onde estiver. Portanto, estes dois elementos, penso que são chave, são determinantes para o que está a acontecer, portanto, em Cabo Delgado e não só, em muitas outras partes do país, de forma latente. Se for a ver, portanto, a situação que tivemos no ano passado, em dezembro, novembro, após as eleições, por exemplo, tem que ver um pouco com isso. Como Estado, nós temos que ter uma noção muito clara que estamos de forma, digamos, abrangente, implantado no país. E temos mais ou menos condições para levar aquilo que é mesmo o processo de educação cívica nacionalista, se está lá efetivamente. E como que é feito esse processo? Como estava a dizer, são coisas sempre ligadas à maneira como eu estou a gerir o país, mas não é uma gestão fora de todo um conjunto dos direitos, vamos lá dizer, sim, das pessoas, vamos lá dizer. Quero dizer que eu, enquanto dirijo o país, tenho que ter clareza de que a arquitetura ideológica de princípio, portanto, de gestão do Estado, está lá na comunidade. Em contrapartida, esta é exercida de forma, digamos, consentânea com aquilo que são as necessidades da população. Em Cabo Delgado, por exemplo, tantos estudos que já foram feitos indicam claramente que aqueles conflitos que estão em Cabo Delgado não são trazidos de fora para dentro. Fundamentalmente, são locais. Quer dizer que o jovem se julga efetivamente desamparado, não é? Então, qualquer um que traz uma escola, ele vai seguir essa escola. Não é? Porque a imposição dos princípios de gestão do Estado e a presença em proteção deste cidadão é inexistente. O jovem quer ter praticamente uma esperança de crescimento, de que eu comecei aqui, depois vou aqui, depois fico nisso,
e eu vou continuar, mas também reparando para os seus mais velhos. O que é que se passou com o meu irmão? O que se passou com o meu pai? Se o jovem que hoje está, desta idade, dos 16, 17, 18 anos, sabe muito bem que o irmão dele também, de 24, 25, está na mesma condição, nunca teve emprego, não tem escola, não tem condição nenhuma, não é? Quer dizer que ali o Estado não está efetivamente presente para fazer um acompanhamento como Estado às pessoas que estão lá. E este é o problema, em parte, de Cabo Delgado, turismo em Cabo Delgado, não é? Repara que desde que tivemos lá a presença da tropa da região, que até agora já não está, mas o tempo que esteve lá, a primeira forma estratégica que foi feita é controlar as fronteiras, porque tínhamos ideia de que o turismo vem de fora e tudo mais. Portanto, ao lado marítimo, aéreo e tudo mais, conseguimos fazer isso, Tanzânia e etc. Não é? E nunca soubemos que semanalmente, mensalmente, passam lá grupo a vir atacar e voltar. Mas tivemos muita informação de que de Nampula, por exemplo, quase semanalmente, o Comando-Geral da Polícia já disse isso, que saíam pessoas jovens que eram interpelados a irem apoiar a guerra. Como que estes jovens cresceram com uma educação até terrorista diferente daquilo que são os conceitos educacionais do país? Este tempo todo, como que este vazio foi criado e nós não tivemos capacidade de o controlar? Quer dizer que não estamos lá presentes. Não estamos, de facto, ligados aos interesses das pessoas. É este problema. E aquilo está encabelado, está, porque é lá onde, se calhar, condições geográficas, geofísicas se apresentaram, mas é um conflito que temos em todo canto. Em todo canto. As pessoas estão desamparadas, abandonadas, amanhecem, fazem o que pensam, vivem com o que pensam, não há lá uma intervenção saudável do Estado, por forma a que sintam que elas próprias são fiscalizadores da sua segurança, do seu bem-estar. Porque é essa sempre reciprocidade com o Estado. Se eu recebo algo do Estado e eu faço algo para o Estado, há esta correspondência e eu fico ator da segurança do meu próprio bairro. Eu dizia de outra vez que é difícil, aliás, numa entrevista alguém dizia que é uma senhora que trabalhava lá até indicar onde estão as nossas forças, a força inimiga, porque ela ganhava 200 meticais, davam 200 meticais, era muito esse dinheiro para ela. Mas você não vai chegar aqui na cidade de Maputo, entregar a um jovem 200 meticais, dizer, opa, vai lá fazer coisa X, vai atacar alguém, e aceitar. Esse jovem tem esperança, ele sabe que eu faço a 12ª, depois posso conseguir universidade, ou o meu pai tem... Quer dizer, ele tem conta com o Estado, ele tem assistência do Estado, mas lá... O jovem, olha, se aqueles 5 meticais lhe dá, então pode até fazer o pior. Então, este é mesmo o problema de gestão do país. Que futuro vislumbra para Moçambique, tendo em conta o ponto de partida? Olha, nós agora temos um bom ponto de partida. Esta viragem dos 50 anos, ou dos próximos 50 anos, acontece, digamos, com uma outra arquitetura. Eu tenho muita fé, não porque sou ator, também disso, mas tenho muita fé no presente movimento do diálogo político nacional. Portanto, a maneira como concebemos esta matriz do diálogo é diferente. Não é? Quero dizer que temos uma oportunidade ímpar de podermos, como país, todos nós sem exceção, debatermos o país, discutirmos o país e concebermos, se calhar, com a experiência dos últimos 50 anos, como eu disse, sempre há algo que se aproveitou, que se aproveita, não é? Hoje conseguimos falar como estamos a falar, porque esses 50 anos, se calhar, nos criaram premissas para que possamos, de facto, ver o país como estamos a ver, mas temos uma soberba oportunidade para discutir o país de forma profunda e alterarmos aquilo que julgamos que é importante alterar, mas também com novas forças arrancarmos para, digamos, uma nova ordem para os próximos 50 anos. Uma nova forma de fazer as coisas, uma nova forma, digamos, de construir o país economicamente. Está otimista em relação, portanto, à iniciativa de diálogo em curso? O que é que distingue esta iniciativa das anteriores iniciativas que o país sempre teve em busca de uma paz efetiva? As outras iniciativas eram mais temáticas. Eu tenho dito, portanto, discutir o DDR, era importante, mas era muito fechado, e também atores
digamos, vamos lá, bilaterais, não agora como estamos muito abertos a todos. Quero dizer que há muitas outras ideias que deviam ser colocadas no diálogo, não eram colocadas, diria mesmo, não eram tão inclusivos esse diálogo. E hoje, 50 anos, todos nós sabemos o que foi, o que não foi, o que pretendemos que o país seja, de forma inclusiva, não é? Temos oportunidade para os próximos 2 anos discutirmos o país como queremos, nos cerca de 10 pontos que constituímos para que o diálogo decorra, e qualquer um tem a mesa aberta para colocar as ideias. Portanto, é como se estivéssemos a fazer uma espécie de um referendo, de outra forma, não é? Do ponto de vista estruturado, em termos de pontos que julgamos são importantes termos que alterar, como o caso mesmo da governação. Quais são os aspectos fundamentais que julgamos e devem ser melhor tratados na governação e que depois nos obrigam a fazer transformações constitucionais, não é? Este otimismo será prudente, o seu otimismo será prudente, tendo em conta que quando Moçambique assinou o acordo de paz para o país em 92, nada fazia prever que um dia pudesse voltar a conflitos com os mesmos atores. Quando foram assinados outros acordos, nestes processos de busca de paz, no dia da assinatura, a celebração levou-nos também a concluir que era de vez que o país finalmente alcançou a paz efetiva. Como fundamenta o seu otimismo? E eu fundamento, portanto, no crescimento mesmo diacrônico dos processos. Eu diria, há uma crescente, não comparável hoje. Digo isto porque em cada momento nós temos cada vez mais uma consciência política crescente, uma consciência, digamos, desenvolvimentista crescente e etc. Não é? Provavelmente o que aconteceu no ano passado, nas mesmas condições, não teria acontecido há 20 anos atrás. Não é? As pessoas hoje, se calhar, estão mais clarificadas sobre as responsabilidades de um Estado, sobre elas mesmas, as responsabilidades de um governo sobre elas mesmas, não é? Enquanto, se calhar, há 20, 30 anos atrás, pensávamos que o país é deles, eles que são donos, eles que têm direito de passar nessa estrada. Se me vier aqui dizer que saio daqui, eu logo saio, porque não me pertenço aqui. Há esta via, essa consciência que gradualmente está a diminuir o máximo. Portanto, é verdade, a sua leitura em relação à consciência que já há nas pessoas, o que é que justifica os acontecimentos que seguiram as eleições? É exatamente por causa dessa consciência crescente. É exatamente por causa dessa consciência. Em poucos meses já ganhamos algum crescimento na consciência. Eu penso que, de alguma forma, sim. De alguma forma, sim, no sentido de que é como se eu tivesse um contrato com um grupo de trabalhadores. Eu assino um contrato e no fim do mês eu não pago os trabalhadores. Quer dizer que se calhar antes podiam vir me dizer, olha patrão, estamos à espera, ficam 10 meses à espera, mas eu sei que nos 10 meses a pessoa tem que comer, tudo, mas como que está a viver essa pessoa? Então a pessoa pode vir com força maior, porque efetivamente ela sabe do compromisso que tenho com ela, também sabe que eu como empresário estou a ter dinheiro, não estou a pagar. Quer dizer, para os moçambicanos entenderam muito bem a responsabilidade de um governo e de um Estado por ela. Sobretudo também quando os que dirigem não permitem que os outros possam dirigir, mas se não conseguem dirigir, cede aos outros. Então, as pessoas quando percebem isso, e há mecanismos que impedem, isso em todo o mundo, não é só em Moçambique, depois degenera em conflitos. Em África, em África, se existe algum exemplo de países que têm uma aceitação imediata das eleições, serão muito poucos casos. Em todos os casos, quando se realizam processos eleitorais, logo a seguir, mesmo de serem conhecidos os resultados, já se fala de fraude. E eu penso que tem mesmo que ver com o todo o chão que nós pisamos, como que construímos nossos processos. E como eliminar os fogos da desconfiança? É transparência. Transparência. Como é que se faz a transparência? Por exemplo, imagina, no dia em que nós tivermos aqui no nosso país o voto eletrônico,
talvez os problemas que nós temos hoje vão ser eliminados. Poderão surgir outros, se calhar em menor capacidade. Não se percebe que um processo como o nosso precisa praticamente de 2, 3 meses para dizer resultados. Né? Enquanto aqui... É o que a lei os partidos acordaram permite. Mas é exatamente isso que estamos a dizer. Esses partidos... Os atores políticos que aprovam a legislação. Esses partidos provavelmente tinham seus interesses ao aprovar uma lei dessa. Ou então havia ignorância nos processos. Não há justificação alguma que um país com que temos amizade como a África do Sul, que em 24 horas de resultados acabou, e nós levamos 3 meses a fazer o quê? Né? Ainda sabendo que é aqui onde está o grande conflito. Né? Quando é assim, não somos transparentes. Isso provoca conflitos. Não é? E nós temos, como estava a dizer, capacidades agora para discutir isto como irmãos e colocarmos até, digamos, mecanismos institucionais de supervisão, de controle dos processos, por forma que sejamos mais transparentes possível. Para que as pessoas saibam que vale a pena depositar o meu voto. Vale a pena levantar a minha ideia porque vai ser respeitada. E é isto que alavanca qualquer desenvolvimento num país. Quando alguém puder saber que aquela ideia que eu levanto aqui na minha comunidade encontra espaço na lei e nas instituições que geram o país, apoiam, ou seja, respeitam, então há uma competição positiva entre as pessoas, quem ganha no fim é o país. A última década destes 50 anos de independência e separação é marcada pelo incremento e ressurgimento dos índices da pobreza, portanto, nos últimos 10 anos. Qual é o papel da oposição para ajudar na solução deste problema? Acho que o nosso papel está claro como estamos a fazer. Estamos a reclamar por transparência nos processos, estamos a reclamar por respeito aos direitos civis, porque respeitando esses direitos, eu que tenho ideia como oposição, vou conseguir relevar essa ideia, vou conseguir implementar. Quando falamos, por exemplo, do aspecto de meritocracia, é preciso que as pessoas que têm as ideias ponham-as em prática e o povo tire sozinho suas conclusões. Eu não posso ser impedido para implementar minhas ideias. Provavelmente aqui, durante os 50 anos, podia ter havido uma outra direção do Estado e sociedade em Moçambique, não é? Que fizesse melhor do que a Frelimo fez até hoje. Não é? Portanto, quando se diz que eu vou a uma competição, vou concorrer a eleições e o próprio sistema que controla respeita esse dado, estamos a respeitar o país, estamos a dizer que cada ideia pode vir e se aparecer uma boa ideia, que faça a gestão deste país, porque cada um vai se beneficiar disso. Não é o processo de impedimento. Na Europa, por exemplo, alguns países, já não há isso, já não há. Nós aqui, quer dizer, lutamos ainda por forma até a fechar toda a porta, ainda que eu não esteja a fazer bem, mas continuo a fechar as portas. Aí é onde está, de facto, toda uma incapacidade, porque nota-se logo, se você faz barreira aos outros, não é? Estás a dizer mesmo que você, por valência própria, não consegue ter a confiança do povo. Portanto, penso que é aqui onde está o grande problema que nós ainda temos que resolver. A oposição que temos em Moçambique, eu até respeito muito, tenho coragem, porque não é fácil ser oposição no nosso país. Não é fácil. Não, as condições, portanto, nas quais um opositor tem que surgir, você é como, diria mesmo, sim, condições materiais, condições que lhe permita expressar, ter campo para você dar a sua ideia, condições acessórias que poderiam... prevalecendo o quadro jurídico vigente? Não, do ponto de vista de leis, nós temos leis muito boas. A implementação das leis. É como se tivéssemos uma lei e tivéssemos uma outra ordem cá embaixo. Porque as instituições todas estão profundamente particularizadas, não é? Você não pode fazer o seu campo, não pode ocupar o seu campo como deve ser. Você faz alguma coisa, alguém dá ordem, não permita que se faça, não sei, e toda a gente cumpre. Este é que é o problema que nós temos. Porque as instituições, os que arquitetaram esta forma, depois do Acordo Geral de Paz, já sabia que se calhar
outros partidos podiam chegar ao poder, aquela situação da luta armada, problemas ideológicos, continuaram, prevaleceram, não é? Então já sabia que se calhar por eleições alguém vai ascender ao poder. Uma das formas é politizar as instituições todas e dar ordem a partir dessas instituições. É isto que está no nosso país. Na sua opinião, os males da africana sociedade estão institucionalizados? Estão. Por isso falamos dos problemas sistémicos, né? Sim, essa corrupção e tudo mais, está mesmo no sistema. Está escrito em algum lado pratica corrupção? Não está escrito. Não está escrito porque, repare só, nem se reparar a separação do poder. Hoje em dia, a separação do poder, dos 3 poderes, por exemplo. Se estiver bem atento, vai perceber que nós temos quase um poder só. O poder executivo, que dá instruções a todos os outros poderes. Então, como que tu... quem ascende a cargo de Presidente da República, que pode dar instrução até ao chefe do quarteirão. E tudo vai ser cumprido. Por que tipo de... Onde está aqui o tal freio, o check and balance? Portanto, era necessário que quem está no judicial consiga, de facto, dizer, olha, Presidente da República, este campo já não é seu. A fronteira é aqui. E ser até denunciado se, de facto, você não estiver a cumprir. E para terminar... Olha, dizer que temos uma grande oportunidade, como dizia, né, de refletir melhor o país, de fazer melhor o país, aprender dos erros que nós cometemos para melhorar os próximos 50 anos. E, bom, como eu disse no início, estamos também de parabéns por poder refletir os 50 anos. Se estamos a refletir hoje os 50 anos, quer dizer que em algum momento construímos esta base para que possamos refletir pela independência que conquistamos em 1975, independência política. Embora o projeto em si tenha sido desviado, como disse. Albino Forquiga, líder da oposição, foi o nosso convidado neste espaço de reflexão sobre o passado e presente de Moçambique no quadro das celebrações dos 50 anos da independência nacional. Dissemos aqui agora que Moçambique proclamou a sua independência nacional, corria o ano de 1975, precisamente a 25 de junho. Obrigado pela preferência e fique bem.